Hepatite C, ela é menos provável de ser contraída, porém, se contraída, ela é mais perigosa, porque ela leva mais frequentemente ao câncer de fígado e à cirrose, tá? Para ela, tem que ter sangue, tá? E nos casos de contaminação, ocorreram com agulhas com lúmen, que são as agulhas que a gente usa, né? Elas têm lúmen, porque passam um líquido dentro da agulha, tá? A partir de exposições em mucosas é extremamente rara e não existe vacina para essa hepatite, tá? Então, daí a preocupação, né, de ser contraída. Lembrando aqui que o risco após exposição com sangue infectado é de 1,8, que é um risco mais baixo do que da hepatite B. É um vírus que é menos infectante, mas uma vez que ele infecta, ele causa mais morbidade, ele é mais perigoso. Mas eu acho que até quem projetou o mundo pensou nisso. Tipo assim, eu vou fazer uma coisa potente, mas para você pegar a coisa potente é difícil, porque ela é pior, né? Você não pensou nisso não, quem projetou o mundo? Seja Deus ou qualquer entidade que tenha sido, né? Para ser bem neutra aqui. Enfim, a AIDS, né, que na verdade hoje a gente convive muito com o HIV positivo e não com o paciente com AIDS, né, que é a manifestação da doença, ela se caracteriza pela imunodepressão. O que é imunodepressão? A gente fala muito em imunossupressão, né, que é você suprimir com medicamento. A imunodepressão é uma doença que deprime o sistema imune. Por que ele deprime? Porque ele mata os linfócitos. Aqueles linfócitos que produzem aqueles anticorpos, ele mata. Então, daí você ficar suscetível a doenças. Porque você não produz o anti-HBS, você não produz, porque ele mata, tá? O CD4. Daí a gente faz aquela quantificação do CD4. Porque são as células que ele mata. Você pode contrair esse vírus via parenteral, contato com mucosa ou lesões de pele. Contudo, mesmo com a mucosa, ele é bem menos provável, porque ele é facilmente degradado, por exemplo, pelas enzimas digestivas, tá? Então, ele não é fácil, ele não resiste fácil ele não resiste, tá? Então, basicamente, você tem que inocular ele diretamente na sua corrente sanguínea, de alguma maneira, tá? Seja, por exemplo, com uma exposição de pele com solução de continuidade. E aí o vírus cai lá dentro. Daí o fato de que o sexo anal causa uma maior infectividade, aliás, uma maior probabilidade de adquirir, por conta da rede de vasos linfáticos. Então lá é muito vascularizado. Então pela anatomia da região, pela própria formação da mucosa, ela é facilmente rompida. Gera micro-rompimentos, né? Às vezes nem visíveis. E ali ele entra, tá? Pode acontecer também com sexo heterossexual, né? E aí você tem um rompimento da vagina, por exemplo, e ele entra naquele rompimento. É porque é menos comum, pela própria natureza do tecido, tá? Mas acontece também, a gente já sabe. Não existe evidência de transmissão pela saliva, tá? Aí, esses riscos já caíram. A questão de acidente percutâneo, que é maior, mas mesmo se você vê acidente percutâneo 0,3, é muito baixo, tá? Isso aqui é em relação à exposição ocupacional. Em relação à exposição sexual, o que se sabe é que tem um grau que o maior é a exposição anal, né? E sexo oral é a menor, porque ele é degradado pelo trato digestivo, tá? Mas de transmissão ocupacional, a maior é percutânea. As outras são quase ínfimas, as chances de ocorrer. O que fazer após o acidente? Manter a calma, o que é mais difícil. Começar a quimioprofilaxia até 2 horas após, tá? Então tem um centro de referência em que você é direcionado, cada unidade de saúde básica do governo tem um hospital referência, e se você atende consultório é bom se informar qual é a referência mais próxima, tá? Em casos extremos pode ser realizado até 24 a 36 horas depois.
após esse período, a eficácia para o HIV é discutível. Então, para o HIV, se passar de 36 horas, aí você reza. Porque se for para acontecer, é aquela coisa, né? Vai acontecer. Porque aí já não tem muita eficácia. Para o HBV, até 1 ou 2 semanas pode ser feita com comprovada eficácia, certo? Mas é igual a pílula do dia seguinte, minha amiga. Se vai fazer, faz logo o negócio. Não espera a estatística não, porque se para dar zebra, vai dar zebra. Então, após exposição percutânea, como eu já falei lá, 0,3%. Ínfimo, né? Você lembra lá que na hepatite chegava a 30%. Tá bem menor. Após exposição mucocutânea, 0,09%. Tá? Para hepatite B, o risco para o profissional depende da situação do paciente fonte. Ou seja, por quê? Porque tem aquela questão da replicação. Tá? No paciente fonte que tem o HBE positivo, você tem até 30%, né? 31% de se infectar. Se ele não tem HBE positivo, quer dizer que ele não está replicando. Então, você tem uma chance menor por ter menos vírus no sangue, tá? Conduta após a exposição. Isso geralmente caía, tem caído menos, mas geralmente caía é o que não fazer. Sempre caiu errado. Que é, por exemplo, abrir e sangrar. Abrir um corte pro sangue, que é justamente o que você não deve fazer. As pessoas fazem, tipo, a cobra picou e você chupa o sangue. A água-viva pegou você faz xixi em cima. As pessoas viram Friends e acham que isso, né? Que a água-viva, você faz xixi em cima do negócio da água-viva. Lavar com água e sabão. Mucosas, soro ou água. Lavar água e sabão no olho, né? Bom senso. Não provocar maior sangramento. Isso já caiu. Não provocar maior sangramento, não aumentar a área lesada. Uso de antissépticos tópicos pode ser feito, mas antissépticos que são apropriados para a pele humana, que são o PVPI e o álcool 70. E não é recomendado a utilização de agentes cáusticos, né? Os corrosivos e agressivos para a pele. E aí você dirige-se ao centro de referência. O atendimento é considerado urgência, porque até 2 horas após você tem que ser atendido, tá? E obter uma anamnese. Por quê? Porque às vezes o paciente dá negativa, mas ele está na chamada janela imunológica, né? Que é uma coisa que é real. Realizar a coleta de sangue, o paciente pode se recusar, que a gente sabe que ele pode não querer ir, não querer fazer a titulação, e aí você considera que ele é soro positivo. E aí faz todo o esquema. Em paciente positivo, você também faz o esquema, tá? Nunca vi cair o esquema, porque, na verdade, a gente só recebe o esquema, a gente não prescreve o esquema, mas o esquema, e o esquema pode variar. Mas, em geral, usa esses 2 antirretrovirais, que é a zidovudina e a lamivudina, que também são componentes utilizados no tratamento do HIV. Fármacos mais antigos. Se o paciente for positivo para hepatite B, você pode fazer a imunoglobulina. Lembra do IgM? Você faz a imunoglobulina, porque vai montar uma resposta de exposição rápida. A imunoglobulina vai fazer com que você tente conter o vírus, certo? Porque é como se você tivesse com infecção aguda, mas na verdade você está com um pouquinho de vírus, porque você acabou de ser contaminado. Então o IgM vai tentar calar aquela infecção, tá? Por isso que você recebe a imunoglobulina e inicia a vacinação, tá? Se der negativo, não precisa acompanhar e repete a sorologia 6 semanas, 3 meses, 6 meses e 1 ano. No caso que houver a soroconversão, aí deu ruim, você tem que fazer a notificação de acidente de trabalho, tá? Aliás, a notificação de acidente de trabalho tem que ser feita quando acontece o acidente. Você tem que fazer a notificação de doença ocupacional, de que você soroconverteu e foi por conta do trabalho. Isso raramente é feito, né? Até porque as pessoas negligenciam bastante. Então, lá do início que a gente falou das doenças transmissíveis por via aérea,
tá? Qual que não é por via aérea? Bem fácil, né? Você nem lê muito. Hepatite C. A hepatite C é transmitida por que via? Sangue. Você falou de explicar C de sangue, C de sangue. C de sangue. Era, eu falava, né? Tô perdendo minhas... Obrigada por lembrar. Eu gravei por causa disso. Tô perdendo meus moves. Essa do ano passado, da Marinha. De acordo com a publicação da Anvisa, quais os riscos ocupacionais mais frequentes que estão sujeitos aos profissionais que atuam na área odontológica? No comecinho da apostila de vocês, tem a lista de todos os riscos, tá? Tem aí uma lista. A primeira coisa da apostila. Então, quais são os riscos? Tem uma cola aí para vocês. Vou passar direto para a resposta, porque são muitos. Mas aí vejam a lista de vocês e vê se bate. São os riscos físicos, químicos, ergonômicos, mecânicos de acidente e os advindos da falta de conforto e higiene e os biológicos. Certo? Todos esses são riscos que a gente está suscetível a sucumbir a eles. Pesada essa palavra, sucumbir, né? De acordo com as normas do Ministério da Saúde, após condutas após acidente, é correto afirmar que pacientes de alto risco por hepatite, a quimioprofilaxia pode ser iniciada até 1 ou 2 semanas depois. Pacientes de alto risco. Em casos extremos, a quimioprofilaxia podem ser iniciadas até 48 horas. Isso aí está incluindo HBV e HIV. O uso de antissépticos tópicos, PVPI ou álcool não deve ser adotado, recomendando os cáusticos. Se o paciente fonte for positivo para hepatite B e o funcionário acidentado for vacinado, deve-se fazer imunoglobulina? O profissional acidentado deverá se submeter à coleta de sangue para acompanhamento sorológico, mesmo se o paciente for negativo? Então, a gente viu lá que na hepatite B o ideal é 2 horas, mas pode ser até 1 ou 2 semanas. Por que está errado? 36 horas, certo? Para o HIV. Está errado por causa do HIV. As vacinas mais importantes para o profissional da odontologia são... que a gente falou lá no início, né? Hepatite, influenza, tríplice viral, dupla do adulto. Não tá febre amarela porque febre amarela não é ocupacional, né? Dá pra gente. Caiu ano passado no TRT. Melhores concursos, né? TRT. As hepatites virais são doenças hepáticas infecciosas. O vírus da hepatite A é um vírus de DNA da família Picornaviridae. O período de incubação da hepatite V varia entre 30 e 180 dias. A cronificação da hepatite C ocorre em apenas 15% dos casos. Então, apenas a 2 está correta, tá? Por quê? O vírus da hepatite A é um flavovírus. A gente não viu isso por quê? Porque não tem no manual da Anvisa. Esse manual que caiu no TRT foi um manual que não se usa mais. Inclusive, eu dei aula do TRT e dei aula desse manual que já foi substituído pelo da Anvisa, e quem era da Marinha e fez TRT questionava que não era aquilo porque no da Anvisa não estava. Por quê? Porque o manual era mais antigo que o da Anvisa. E o da Anvisa era um pouco diferente desse, tá? Daí ter caído isso, a gente não ter discutido hoje, porque isso é de outro manual. 2006. 2006. É antigo já, e esse outro era de 2000, se eu não me engano. Era um outro manual, que tinha um enfoque mais pesado em HIV. Falava muito de hepatite, mas ele tinha um maior enfoque em HIV. TRT. Você vê que tem 3 questões de biossegurança na mesma prova do TRT, da 7ª. Está errada porque acontece em torno de 50% a 60%. Tem uma alta taxa de cronificação. Tá? Ih, eu dei a resposta. Volta. Meu Deus. O risco de exposição de transmissão ocupacional do HIV e do desenvolvimento de hepatite B para o trabalhador da saúde após exposição percutânea é estimado respectivamente em
HIV, percutânea, lembra? Era 0,3, percutânea. E para hepatite B, quando o paciente é positivo, 22 a 31. Certo? Você vê que esse concurso do TRT da 7ª região, ele foi um concurso que usou o manual da Anvisa. Como é que eu sei disso? E já sabia disso quando preparei a aula para o curso. Porque no próprio tópico, como eu falei para vocês, no próprio tópico do edital, eu fui olhar o manual. Tá batendo, mais ou menos? Só tem 2 manuais no Brasil que ainda se usam em concurso. Que é esse mais antigo, que só vi nesse do TRF do Rio. Tá? Não sei porque o Rio sempre quer ser diferente. E esse da Anvisa, que é usado amplamente. Marinha, Exército, Aeronáutica, tudo. Tá? Então você olha no edital do concurso e olha os tópicos. Em geral, bate certinho o tópico com o capítulo do manual. Tá? E esse do TRT usou o manual da Anvisa. Documentação. Agora a coisa vai correr mais rápido, porque o mais complicado já passou. Em relação à documentação, a gente até já viu em farmacologia a questão do receituário, né? A questão da notificação de receita, receituário, controle especial. A documentação, ela passa por toda a equipe odontológica. Cirurgião dentista, técnico, auxiliar, técnico em prótese, auxiliar de prótese. O alvará é expedido pela vigilância sanitária. Eu já vi uma questão de VOF que perguntava se a emissão do alvará era centralizada. E não é descentralizada. Porque cada estado define como vai ser liberado esse alvará. Como que o consultório vai se encaixar no critério. Tá? Foi a única coisa que eu já vi de alvará na minha vida. Que era uma dessas alternativas de 1, 2, 3, 4. Então tá aqui, ó, um processo descentralizado. Tá? E o responsável técnico, que é um dentista, entra em contato com a vigilância e solicita o alvará. Tá? Prontuário, documento obrigatório em função do tratamento dentário. Deve ser usado o sistema decimal da Federação Dentária Internacional. Né? Então, aquela numeração dos dentes que a gente já está acostumado. O prontuário está sujeito a implicações legais, a gente já sabe que tem que ser arquivado, contudo é do paciente. Se ele quiser, ele pode solicitar. Então a gente tem que ter a posse no mínimo de 10 anos do prontuário, tá? Seja ele eletrônico ou físico. Deve ser legível, podendo ser manuscrito, datilografado ou digitado. Isso vai ser atualizado por prontuário eletrônico, que na época não era tão realidade, hoje é bastante, porque ninguém quer ter aquele gavetão horrível, mofado, né? Prontuário tem que ter dados do dentista, do paciente, história clínica, exame clínico, exames complementares, plano de tratamento, tá? Que é a descrição de tudo que você vai fazer inicialmente. Evolução. Orçamento, a Anvisa fala que tem que ter orçamento. O Código de Ética Odontológico, ele é contra a prática de orçamento. Tenham cuidado em concursos que caem Código de Ética, tá? Porque a gente não pode fazer orçamento, a gente pode fazer o quê? Plano de tratamento, projeção de custos. A gente pode dar uma previsão de custos, mas a gente não pode dizer, vai dar 800 seu canal. Aí ele vai lá, deu errado, vai retratar. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai ter que cobrar 800, mesmo retratando. Porque no orçamento você tem que cumprir. Então o Código de Ética orienta você a fazer uma previsão de custos. Então cuidado, que é o que a Anvisa fala, tá? Então no Código de Ética é diferente. A assinatura do paciente profissional e o menor de idade tem que ter o pai assinando. Deve ser fornecido ao paciente, você pode ter uma cópia para você. Atestado. A gente pode atestar estado mórbido para, inclusive, justificação de falta de emprego, tá? Atestados mórbidos e outros. Atestado é redigido em papel timbrado ou receituário, identifica a gente e a gente pode colocar o CID ou não, tá? É opcional. De acordo com a Anvisa, ela fala que é um item obrigatório o CID, mas a gente sabe, de acordo com os preceitos éticos, que é opcional. Você pode não colocar o CID para não expor o paciente, tá? E aí, uma coisa importante do Código de Ética, atestado falso. Que aí, eu acho que daí o que é importante é saber que é crime, tá no Código Penal Brasileiro,
se você souber o artigo, é bom para você, tá? Mas são muitas informações. Então, capítulo 3º, artigo 299. Então, passou um atestado falso, você pode ser preso. Então, bastante cuidado com isso. Receitas. Vamos passar rapidamente porque já vimos em farmacologia, tá? Se tiver alguma dúvida, a gente volta. Tem que ser pode ser manuscritas datilografadas ou informatizadas. O que elas têm que ser é legíveis, como a gente já discutiu. Tem que ter identificação do profissional, do paciente, a prescrição com todas as informações do fármaco. No caso de medicações de controle, sujeitos a controle especial, como entorpecentes e psicotrópicos, a gente faz aquela notificação de receita, que a Anvisa bota como receituário especial, o que confunde a gente, porque a gente já sabe da farmacologia que o receituário especial é aquele de 2 vias que a gente já usou para antibiótico. E a notificação de receita é o talonário que a gente pede na vigilância, é diferente, tá? Então, assim, cuidado para não confundir. Aqui está como está no manual da Anvisa, tá? E aí a gente tem as classes A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3. Lembrando que para o dentista a gente pode usar as classes A, onde está a morfina, né? Mas que para passar Tilex, por exemplo, a gente tramal, a gente não precisa. Pode prescrever de 2 vias mesmo. E a gente pode ter acesso ao B, receituário B, para os benzodiazepínicos, B de benzodiazepínico. Certo? Então a gente pode prescrever. Na verdade, notificação B, tá? Que é o que ele chama de B1, mas o nome do talonário é talonário B, tá? Tem o B e o B2, tá? Só que aí tá escrito B1. E no caso de roubo do talão, a gente tem que notificar a vigilância, né, e fazer o BO. Assim como o carimbo. O carimbo também, quem já perdeu carimbo e não fez BO, tem que fazer. Se é que já não deu ruim. Bom, aí ele fala listas B1 e B2, né? As bananas de pijama, como não lembrar? Poderá conter a prescrição de apenas uma substância. No Andrade, vem como está no pronto. Porque quando você tem um canhoto, o que está no canhoto é B. Não está escrito B1, está escrito B. Por isso que no Andrade ele fala B, certo? Mas no manual ele fala Anvisa B1, lista B1, que são os psicotrópicos que o benzodiazepínico está dentro. Vale 30 dias, no máximo 5 ampolas. Para as demais formas, a quantidade é a quantidade de tratamento de 60 dias. Então, o que você for prescrever tem que ser, se é um comprimido por dia, tem que ser 60 comprimidos, tá? O máximo. O A é o amarelo, né? O amarelo e o branco emitido em 2 vias e devem seguir a portaria de regulamentação técnica. Então, a Marinha já cobrou, em 2015, prescrição considerando o manual da Anvisa e não o Andrade, tá? Então, na Marinha, pelo menos, é fácil porque elas falam de onde é a referência. Se você fizer um concurso e tiver uma coisa que não esteja de acordo, você tem a bibliografia para entrar com recurso, enfim, tá? De acordo com a publicação, a notificação B pode conter prescrição de apenas 2 substâncias, abrange o grupo de medicamentos psicotrópicos na lista B1, tem validade por um período de 90 dias, pode conter a quantidade de medicamento para no máximo 60 dias, é válida em todo o território nacional. Gente? Letra D. Então, ela não é válida em todo o território nacional, ela vale no estado em que ela foi emitida, certo? E no máximo 60 dias de tratamento, como eu falei para vocês, ou 5 ampolas. É isso que eu falava, verdade. Não fala assim, abrange só o grupo, ela fala que abrange. Então... Pois é, estaria correta, né? Mas acho que eles não consideraram correta porque se estivesse falando somente, porque seria B1 e B2. Mas assim, nossa interpretação estaria certa mesmo, né? Sim, porque a receita B, para a Anvisa, ela fala assim, receita B, aí você tem o receituário B1 e B2, dentro do B, entendeu? No Andrade, ele fala receita B e receita B2.
Se ele falasse aqui, notificação de receita B, isso aqui nem faria sentido pro livro do Andrade. Porque isso não existe no livro do Andrade, certo? Tem B e B2. E aqui estaria incompleta a resposta. Tá? Mas estaria correta.